Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou contar alguns dos causos mais impressionantes e assustadores, então já deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque essas histórias merecem demais. Este é mais um relato verídico ocorrido em minha família. Quero, através dele, fazer uma homenagem ao meu falecido pai, seu Chico. O relato ocorreu na década de 90. É válido ressaltar que meu pai era um homem criado na fazenda desde muito pequeno, acostumado com a lida no campo. Ainda criança, saía para caçar tatu em noites de lua cheia, uma prática comum no sul do país. Ele se tornou médico veterinário e deixou a fazenda aos 18 anos para estudar. Era um homem cético, apesar de muito católico. Não tinha medo de nada e não acreditava em assombrações ou coisas do tipo. Durante sua carreira, esteve no Pantanal e conviveu com matas, florestas e animais de todos os tipos. Ocorre que, certa vez, ele foi ao aniversário de um amigo que morava em uma chácara na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Na época, ele tinha um Fiat Fiorino e, naquela semana, havia chovido muito. A chácara ficava a alguns quilômetros da BR. Depois de comemorar o aniversário, comer churrasco e aproveitar a noite, por volta das 2 da manhã, resolveu ir embora. Foi então que tudo aconteceu. Seu carro, movido a álcool, demorou um pouco a pegar. Ele dirigia devagar, pois a estrada estava cheia de buracos e lama, impossibilitando uma aceleração maior. Ao longe, viu algo peludo e branco na estrada. De primeira pensou que fosse uma ovelha, mas o tamanho era desproporcional. A criatura parecia ter dificuldade para andar. Logo ele descartou a possibilidade de ser uma ovelha, pois sabia que esse tipo de animal não costumava andar sozinho naquele horário. À medida que se aproximava, o receio crescia. Foi então que a criatura atravessou a estrada e ficou em 2 patas. Meu pai descreveu aquilo como a coisa mais feia e esquisita que já vira. Os dentes saíam para fora da boca, babava e tinha olhos como chamas. As orelhas eram enormes, do tamanho das de um burro. Ele sempre dizia que foi a primeira vez na vida que sentiu medo. No entanto, sua experiência como veterinário o fez notar algo estranho. A criatura parecia estar pedindo ajuda, como se estivesse sentindo dor. Ele segurou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que tinha no carro e seguiu em frente. Como a estrada era estreita, passou muito perto do ser, sem ter como acelerar devido aos buracos. Quando finalmente chegou à BR e deixou a criatura para trás, parou em um posto de gasolina para beber água e se acalmar antes de seguir viagem. No dia seguinte, nos contou tudo, ainda apavorado. Muito sério, afirmou que nada da fauna brasileira se encaixava naquilo. Eu vi um lobisomem, dizia ele. Para as patas traseiras fazerem aquele movimento, os joelhos deveriam se quebrar. É impossível uma curvatura assim. O que eu vi, tenho certeza, era um lobisomem. Boa noite. Eu sei que muitos aqui podem não acreditar no que vou relatar agora neste canal. Mas o que direi foi exatamente o que vi naquela noite, sem exagerar ou criar uma única palavra do que me aconteceu. Meu nome é Gessé Nunes. Tenho 37 anos e moro em Brejo Santo, um município do interior cearense, onde trabalho com minha moto fazendo de tudo: fretes, entregas e viagens para municípios vizinhos. Certa vez, eu estava fazendo uma viagem com uma moça que me pediu para levá-la até um povoado bem afastado, onde viviam seus pais. Eu já tinha o costume de levar uma prima dela, e foi essa prima quem me indicou para fazer a viagem, dizendo que eu era um homem de confiança, e que não faria nada com Eliana, que devia ter, na época, seus 20 e poucos anos. Combinamos um dia antes o local da partida, e bem cedo,
saímos em direção ao povoado. Não era uma viagem longa, coisa de quase meia hora, saindo da estrada principal e pegando uma de terra, por onde andamos por uns 15 minutos até chegar à casa que era nosso destino. A casa era bem típica da região, com árvores para sombra e um alpendre para ficar tomando a fresca. Quando um senhor nos viu chegando, levantou-se da cadeira e gritou: "Dalva, tua filha chegou! E bota mais água no feijão, que o moço que veio com ela vai comer com a gente antes de ir embora." Na época em que isso aconteceu, eu tinha 23 anos e logo percebi que eles acharam que eu tinha algo com a filha deles, mas ela se apressou em explicar que eu estava ali apenas a trabalho. O senhor se chamava Alceu, sua esposa era Dona Dalva, e a moça que eu tinha levado, Eliana. Ela era a filha mais nova do casal, que tinha ao todo 5 filhas, todas já casadas e vivendo em suas casas, menos Eliana, que trabalhava em Brejo Santo, na venda de uma tia. Às vezes, quando estava de folga, ela ia visitar os pais. Seu Alceu insistiu para que eu ficasse para almoçar, e sua esposa até pegou logo uma cadeira para que eu sentasse, mesmo com Eliana falando que eu tinha que ir trabalhar. Mas como fiquei sem jeito de dizer não, acabei ficando. Sem falar que eu tinha gostado do jeito dela. E ela sempre falava comigo, com um sorriso bonito. Pois bem, fiquei para o almoço e comi uma comida tão gostosa que repeti 2 vezes. Depois, tomei um café na varanda, onde o casal me contou algumas histórias da região. Foi aí que notei um quadro bem grande na entrada da casa, com uma imagem de 2 homens, um ao lado do outro. "Quem são?" perguntei. Seu Alceu então respondeu: "Meu irmão Almi. Infelizmente faleceu há alguns anos, mas caçador igual nunca se viu. Ele entrava nessas matas e passava semanas sem voltar. Quando retornava, trazia caça boa, mel e coisas que achava perdidas pelos lugares onde ia." Dona Dalva se levantou e foi limpar algumas coisas no quarto, enquanto seu Alceu continuou a conversa e me contou uma história que me assombra até os dias de hoje. Ele pediu que eu fosse com ele até a parte de trás da casa, onde havia um terreno cercado e com alguns animais. Sentamos em uns bancos de madeira, embaixo da sombra de uma árvore, e ele começou: "Meu irmão já tem uns anos de falecido, e viveu a vida quase toda com medo de uma coisa que ele encontrou certa vez. Ele me contou que seu irmão Almi tinha saído para caçar e já estava há 4 dias na mata. Na época, a mãe deles ficava com o coração na mão cada vez que ele demorava assim. Seu pai, por outro lado, dizia que ele sabia se virar. Mas a mãe, Ave Maria, acendia a vela e fazia até promessa. Até que um dia Almi voltou, mas voltou com uma ferida enorme no ombro. Quando foram costurar, deram 43 pontos, disse seu Alceu. A ferida ficou tão inflamada que deu febre, e tivemos que levá-lo até a capital para tratar. Semanas depois, quando ele ficou melhor, contou o que tinha lhe acontecido. "Eu estava caçando", ele disse, "e escutei um animal sendo atacado, já perto de um cercado próximo a uma estrada. Desci da tocaia para ver o que era, porque o barulho estava muito estranho. Quando olhei, vi uma coisa que quase não acreditei. Havia um bicho de pelos ralos, como se fosse uma pessoa, mas tinha umas orelhas grandes e pontudas. Nas costas, asas. Devia medir cerca de 1,5 metros. De costas, lembrava um homem, mas não era. Quando tentei me afastar, fiz barulho. A coisa deu um salto e, num instante, sumiu da minha vista. Então corri, tentando fugir, mas só senti as garras cravadas no meu ombro e uma dor que me fez cair no chão. Foi quando olhei para cima e vi o monstro. Era como se fosse um morcego gigante, ele disse. As garras dele estavam cravadas em mim, e quando puxei, rasgou tudo. Ele disse que o bicho fez um som tão alto que seus ouvidos ficaram doendo. Mesmo assim, conseguiu se levantar e atirou na criatura, que voou para a mata. Desde esse dia, disse seu Alceu, meu irmão nunca mais foi o mesmo.
Ele dizia que a criatura o vigiava, que ela vinha à noite e o espiava pelas frestas das telhas, e que quando ele saía, ela o seguia, esperando uma chance de se vingar por ele tê-la ferido. Alme passou anos falando disso, e esqueceu de viver. Nunca casou, não teve filhos. Dizia que se tivesse uma esposa ou um filho, a criatura poderia levá-los, só para se vingar. Eu achava que ele tinha perdido o juízo, disse seu Alceu. Até que uma noite eu vi a coisa também. Ele me contou que foi ali mesmo, naquela casa, 2 anos depois da morte do irmão. Era pouco mais de 9 da noite, quando algo pousou em uma das árvores próximas. Era ela. Era a criatura das histórias de meu sogro. Segurei o ar como se ela pudesse me ouvir e fiquei observando, até que vi a luz da frente ser acesa e a coisa sair voando. Sim, ela saiu voando para o escuro. Saí do quarto e fui até a porta. Lá estava meu sogro, armado, olhando na direção dos animais. Ao me ver, ele falou. Eu disse que às vezes a coisa aparecia. Você viu? Balancei a cabeça, confirmando, e ele continuou. Ela vem e fica atormentando os bichos, mas não faz mais que isso. Quando acendo a luz, ela voa para longe. Ela sabe que, se tentar entrar, eu farei o mesmo que meu irmão fez com ela anos atrás. Entramos na casa, e quando amanheceu, eu estava com uma cara de cansado e olheiras impossíveis de esconder. Na noite seguinte, não vimos nada, e dei graças a Deus. Anos depois, já casado com Eliana, seus pais resolveram morar perto de nós. Mesmo assim, por muitos anos, fui dormir alguns fins de semana no sítio, e ainda ouvia coisas estranhas por lá, mas nunca mais vi a criatura novamente. Meu sogro a chama de morcego humano, e vendo alguns relatos aqui sobre criaturas aladas, resolvi contar minha história. Seria a mesma criatura dos relatos alados, a que vi em Brejo Santo? Ou será que existem mais delas espalhadas por todos os lugares? Só sei que o morcego humano ainda está por aí, voando em lugares desertos, onde pode atacar sem ser visto. Meu nome é Joana, e desde pequena, frequento um distrito perto de Paracuru, no Ceará. Sempre contei para meus filhos que todas as lendas têm sua verdade escondida. Uma vez, relatei algo que vivi quando tinha cerca de 5 anos. Naquela noite, meu tio, patriarca da família, ordenou que todas as mulheres e crianças se trancassem no quarto e não saíssem por nada. No interior, as casas eram de taipa, mas aquele quarto era mais seguro, com paredes de tijolos brancos e portas de madeira maciça. Minha bisavó nos levou para lá, carregando garrafinhas de barro com água, copos e um urinol. Todos dormiram, menos eu. A curiosidade infantil me impediu de pegar no sono. Ouvi latidos ao longe, depois mais próximos. Meu coração batia acelerado, não de medo, mas de ansiedade. O que estaria acontecendo? Levantei sorrateiramente, deslizei os ferrolhos, tirei o cadeado e, com dificuldade, afastei a tranca pesada. Queria beber água do pote de barro que mantinha a água fresca. Ao lado, havia um buraco na parede, onde o barro havia caído, deixando apenas madeira e cordas. Enquanto bebia, um rosnado ofegante interrompeu meus pensamentos. Virei devagar e vi uma mão enorme, peluda, com garras afiadas tentando passar pelo buraco. Os pelos eram escuros, eriçados. Na minha inocência, achei bonito e passei a mão, acariciando a criatura. O rosnado cessou por um instante. Foi quando ouvi um latido feroz, e a criatura puxou a mão com rapidez. A barulheira cresceu. Minha bisavó apareceu, pálida, os olhos arregalados. Em um único movimento, me pegou no colo e me levou de volta ao quarto. No dia seguinte, ela contou tudo ao meu tio. Ele ficou furioso, prometendo me castigar, mas depois me chamou de lado e disse: "Você acariciou os pelos de um lobisomem." Meu corpo estremeceu
Ele contou que os homens da vila conseguiram cercar a criatura e a abateram naquela mesma noite. Era um morador das partes mais altas do distrito. Um homem que muitos suspeitavam ser amaldiçoado. Meu tio me advertiu. Nem sempre as lendas são apenas histórias. Muitas delas são reais. Os anos passaram, mas aquela noite nunca saiu da minha mente. Cresci e, por curiosidade, decidi investigar mais sobre a história. Voltei ao distrito e conversei com antigos moradores. Descobri que, após a morte do lobisomem, sua família deixou o lugar. Mas um detalhe me arrepiou. Algumas crianças da época relatavam sonhar com um homem peludo, de olhos amarelos, que aparecia apenas para elas, murmurando seus nomes. Uma noite em minha casa, acordei com um arrepio. O vento fazia a janela ranger e um som abafado veio do quintal. Levantei devagar, o coração disparado. Pela fresta da cortina, vi a sombra de algo grande, agachado. Um rosnado familiar ecoou. E então, entre as sombras, um brilho amarelado atravessou a escuridão. Olhos que eu jamais esqueci me encaravam. Isso aconteceu faz uns anos, quando eu ainda morava na casa da minha avó, numa cidadezinha pequena do interior. Aqui o povo é bem religioso e tem muito respeito por essas coisas de Quaresma e Sexta-feira Santa. Minha avó sempre me dizia para não sair na véspera da Sexta-feira Santa, que era tempo de respeito e recolhimento, porque era uma noite em que as almas penadas e outras criaturas andavam soltas. Mas eu, teimoso, não dei bola. Era quinta-feira à noite e uns amigos me chamaram para ir a um boteco que ficava umas 3 ruas depois da praça principal. Era um lugar pequeno, meio caído, mas servia cerveja barata, e o dono nem ligava se a gente ficava lá até mais tarde. Inventei uma desculpa para minha avó. Disse que ia dormir cedo porque estava cansado, mas esperei ela se trancar no quarto e saí de fininho. A cidade já estava quieta e o vento soprava frio, daquele jeito que faz os cabelos do braço arrepiarem. Mas eu não me importei, só queria encontrar os amigos e tomar umas. No boteco ficamos conversando, rindo e bebendo. O tempo passou rápido, e quando dei por mim, já era quase 3 da manhã. Os outros começaram a ir embora aos poucos, e eu acabei ficando sozinho por um tempo, meio zonzo, olhando para o copo vazio. Foi aí que resolvi ir para casa. Saí do bar e senti um arrepio assim que pus o pé na rua. Não era só o frio, era uma sensação estranha, como se o ar estivesse pesado, parado. As ruas estavam desertas e só se ouvia o barulho dos grilos e o vento balançando as árvores. Comecei a andar rápido, tentando ignorar aquela sensação ruim. Meu caminho passava por um beco que cortava caminho até minha casa. Eu já tinha passado por ali um monte de vezes, mas naquela noite o lugar parecia diferente. O silêncio era pesado demais. Nem cachorro latia, nem bicho fazia barulho no mato. Só dava para ouvir meus passos ecoando no chão de pedra. Foi então que escutei um barulho estranho, como se algo grande estivesse se movendo mais adiante no beco. Parei na mesma hora, tentando enxergar na escuridão. A única luz vinha de um poste mais afastado, mas mesmo assim eu vi algo. Tinha uma sombra ali, perto do muro. Era grande, muito maior do que um homem, e parecia estar agachada. Meu coração começou a bater forte, e eu pensei que talvez fosse só um cachorro grande. Mas quando dei mais um passo, aquilo mexeu a cabeça e eu vi os olhos brilhando. Não era reflexo de luz, não. Os olhos daquela coisa brilhavam por conta própria, num amarelo forte, queimando na escuridão. Meu corpo congelou. Eu queria correr, queria gritar, mas só consegui ficar parado, olhando aquela coisa se levantar. E aí eu vi. Era enorme, com um corpo coberto de pelos escuros, mas não era um lobo normal. A postura era errada. O jeito que se movia era quase humano,
mas ao mesmo tempo completamente bestial. As garras arranhavam o chão de pedra e a respiração era pesada, quase como um rosnado baixo. Eu não esperei para ver mais. Virei nos calcanhares e corri com tudo que eu tinha. O problema é que eu ouvi quando aquilo veio atrás. As patas batiam forte no chão, muito mais rápido do que um cachorro ou qualquer bicho normal. Eu sentia o chão tremer a cada passada daquela coisa. Virei a esquina tão rápido que quase caí. Meu coração estava disparado e eu sabia que, se olhasse para trás, ia ver aquilo me alcançando. Minha casa não estava longe, mas parecia que a rua nunca acabava. Foi quando escutei um uivo. Mas não era um uivo comum, como os de cachorro ou lobo. Era um som profundo, quase humano, como se estivesse sofrendo e furioso ao mesmo tempo. O som entrou na minha cabeça e fez meus ossos vibrarem. Naquele momento, eu soube que não era uma alucinação, não era coisa da minha cabeça. Aquilo era real. Meus pulmões queimavam, minhas pernas estavam ficando pesadas, mas eu não podia parar. A rua parecia mais longa do que nunca, como se cada passo que eu dava não me levasse mais perto de casa. As patas daquela coisa batiam no chão cada vez mais perto. Meu corpo inteiro gritava para eu não olhar para trás, mas eu não conseguia evitar. Virei o rosto por um segundo e meu sangue gelou. Aquela coisa estava vindo na minha direção numa velocidade absurda. Agora, na luz fraca do poste, eu conseguia ver melhor. E eu queria não ter visto. Era um monstro. Os pelos eram grossos e escuros, mas o rosto era o pior. Tinha traços que pareciam humanos, mas a mandíbula era muito maior do que qualquer coisa que eu já vi. Os dentes eram compridos, afiados, pingando baba, e os olhos ainda brilhavam naquele amarelo intenso. Mas agora eu via uma coisa diferente neles. Fome. Ele queria me pegar. Soltei um grito sufocado e me joguei para frente, forçando meu corpo a correr ainda mais rápido. Minhas pernas já estavam quase cedendo, mas eu não podia parar. Eu sabia que, se caísse ali, não ia levantar mais. Minha casa estava ali na frente, mas a chave estava no meu bolso. Meu cérebro estava funcionando no puro desespero. Eu puxei a chave do bolso enquanto corria. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei cair. O barulho das patas daquela coisa ficou mais alto. Ela estava perto, muito perto. Foi quando senti uma rajada de vento forte passar por mim, como se alguma coisa enorme tivesse se movendo rápido demais. No mesmo instante, senti um calor horrível nas costas. Era o bafo daquela coisa. Ela estava do meu lado. Me joguei para frente, tropecei nos degraus da entrada de casa e, na pressa, errei o buraco da fechadura 2 vezes antes de finalmente conseguir girar a chave. O clique da fechadura nunca foi tão alto. Eu me joguei para dentro e bati a porta com toda a força que eu tinha, trancando-a na mesma hora. Silêncio. Eu estava arfando, meu peito subindo e descendo rápido. Minhas mãos tremiam tanto que eu nem conseguia tirar a chave da fechadura. Foi aí que veio o primeiro baque. Pá! A porta tremeu. Meu coração quase parou. O som foi ainda mais forte. A porta estremeceu de novo, como se algo enorme tivesse se jogado contra ela. Meu peito subia e descia, minha respiração ofegante misturada ao silêncio pesado da casa. Eu queria acreditar que estava seguro, que a porta era forte o bastante para me proteger. Mas aquela coisa lá fora, aquela coisa não era normal. Eu me afastei devagar, ainda de costas para a porta, sem tirar os olhos dela. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí. Do outro lado, eu podia ouvir a respiração daquela coisa. Era um som profundo, animalesco, carregado de raiva e fúria. Um rosnado baixo ecoou pela madeira, como se estivesse me desafiando. Então, as garras arranharam a porta. O som foi agoniante, um arranhão longo e arrastado, como se estivesse testando a resistência da madeira. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu sabia que não podia ficar ali,
esperando para ver se ela ia conseguir entrar. Travei a respiração e corri para o corredor, tropeçando nos próprios pés. Precisava me esconder. Precisava de alguma coisa para me proteger. Entrei no quarto da minha avó e fechei a porta com cuidado. Ela dormia pesadamente, respirando tranquila, alheia ao terror que acontecia lá fora. Meu primeiro instinto foi acordá-la, mas... o que eu ia dizer? Que tinha um monstro tentando entrar na nossa casa? Quem acreditaria nisso? Ela só ia achar que eu estava bêbado ou delirando. Pá! Outro golpe na porta da frente. A casa inteira tremeu. Minha avó se mexeu na cama, resmungando, mas não acordou. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir. Foi quando ouvi algo ainda pior. Um estalo seco, como madeira rachando. Meu estômago se revirou. A porta estava cedendo. Essa história aconteceu comigo no ano de 1999, quando eu tinha 15 anos. Sou nascido em São Paulo, capital, e minha família toda mora lá. No entanto, por motivos de trabalho, precisávamos nos mudar para uma pequena cidade do interior de São Paulo, a qual prefiro não citar o nome, pois moro aqui até hoje. Minha mãe trabalhava em uma pequena empresa em São Paulo, e essa empresa, por motivo de diminuição de custos, decidiu se instalar nessa cidade do interior, onde teria vários benefícios. Minha mãe recebeu uma oferta para ir junto com a empresa, mas, como a cidade era longe da capital, teríamos que nos mudar. Meu pai estava desempregado na época, e eles acharam melhor tentar a mudança do que os dois ficarem em São Paulo desempregados. Assim, partimos para essa pequena cidade de 50 mil habitantes. No começo, foi um pouco difícil me adaptar, pois eu estava acostumado com o movimento, shopping, agitação, e lá era tudo diferente. O comportamento das pessoas, o jeito de falar. Eu achava tudo aquilo um pouco engraçado. As pessoas eram bem mais simples e de fácil amizade, e logo que cheguei na escola fiz vários amigos. Rapidamente fiquei sabendo das lendas e histórias típicas da cidade. Achava curioso como os meninos da minha idade acreditavam piamente naquelas histórias, geralmente contadas pelos mais velhos. Eles realmente tinham medo de se encontrar com alguma daquelas figuras das lendas. Eu, por outro lado, só tinha medo de bandido, pois era a única coisa a temer em São Paulo. Mas a história que eles mais temiam era a de um tal senhor que morava em um casarão abandonado na zona rural da cidade. Os antigos diziam que esse homem virava lobisomem e corria pelas fazendas, matando animais e assustando pessoas. Achava engraçado, e de tanto falarem da tal história, desafiei meus amigos a pegarmos nossas bicicletas e irmos até o casarão para ver se tinha alguém morando lá. Alguns toparam, outros não. Acabamos em um grupo de 5 meninos. Um deles, a quem chamarei de Lucas, conhecia bem o lugar, pois sua avó morava em um sítio próximo. Ele sugeriu que passássemos um fim de semana no sítio, e de lá, fôssemos até o casarão. Minha mãe relutou muito em deixar eu ir, pois não conhecia o lugar nem a família desse meu amigo. Tivemos que pedir para a mãe dele ir até minha casa conversar com meus pais, que com muito custo deixaram eu ir. Peguei uma mochila, coloquei algumas roupas dentro e partimos para o sítio. Não era muito longe da cidade, cerca de 30 minutos de pedalada, e já estávamos lá. Para mim, tudo aquilo era novidade. Nunca tinha visto uma vaca ou cabra de perto, e meus amigos achavam engraçado minhas reações. Almoçamos e decidimos ir até o casarão, já que o propósito da ida ao sítio era esse. O casarão era um lugar imponente e assustador. Um casarão antigo de fazenda, totalmente abandonado. O mato quase o escondia completamente, restando apenas uma pequena trilha que levava à sua porta principal. Era evidente que, em outra época, aquele lugar fora muito bonito. Parávamos as bicicletas na beira da trilha e começou o jogo de empurra-empurra
para ver quem ia ser o primeiro a entrar. Para mostrar valentia, decidi ir na frente, mesmo morrendo de medo. Cheguei perto da entrada e senti um forte cheiro de mofo. O piso de madeira estalava sob meus pés. Lucas criou coragem e veio até mim, abrindo uma das janelas para deixar a luz entrar. O lugar, depois de iluminado, parecia menos assustador. Era apenas um casarão sujo e abandonado. Exploramos um corredor escuro, onde encontramos alguns ossos velhos. Lucas comentou que provavelmente eram de alguma vaca que morreu ali. Foi quando ouvimos ruídos vindos de um quarto no fim do corredor. Paramos e ficamos atentos. De repente, um homem magro, sem camisa, com as calças rasgadas, saiu do quarto e disse: "O que vocês estão fazendo aqui? Esse lugar é meu, não é lugar de criança brincar." Saímos correndo desesperados e, ao olharmos para trás, vimos aquele homem parado na porta do casarão. Ele apontou para nós e gritou: "Vocês vão me pagar por atrapalhar meu descanso." Voltamos ao sítio e a avó do Lucas percebeu que estávamos assustados. Quando contamos onde fomos, ela nos repreendeu severamente e nos alertou para nunca mais irmos lá, pois aquelas terras eram amaldiçoadas. Nessa noite, ficamos todos dormindo no mesmo quarto. No meio da madrugada, ouvimos barulhos lá fora. Alguma coisa rondava a casa e farejava a janela. Quando finalmente tive coragem de olhar, vi um vulto negro e enorme. Pouco depois, uma pancada forte fez a janela tremer e algo começou a arranhá-la violentamente. O trinco da janela quebrou e então vimos uma criatura negra, peluda, com olhos brilhantes e um rosto que parecia uma mistura de porco com cachorro. Fechamos a porta correndo. O avô do Lucas veio com um facão na mão, mas ao chegar lá, tudo o que encontrou foi a janela aberta. Na manhã seguinte, perguntamos o que sabiam sobre o velho do casarão. A avó do Lucas revelou que ele era um antigo fazendeiro, que teria feito um pacto para enriquecer, mas como consequência, foi amaldiçoado a se transformar em lobisomem. Depois desse dia, nunca mais passamos nem perto do casarão. Hoje, com 35 anos, essa história ainda é contada na cidade. O casarão continua lá, em ruínas, e o velho, bem, ninguém sabe ao certo se ele ainda está lá ou se já foi levado por sua maldição. Boa noite. Meu nome é Henrique de Araújo. Moro em Vitória da Conquista, no estado da Bahia. E a história que vou contar foi vivida por meu avô, Aurelino de Araújo. É sobre uma criatura que habitava uma casinha abandonada lá na Serra de Caetité. Isso já tem muito tempo. Aconteceu quando ele era jovem e morava na zona rural. Nos anos 60 e 70 era uma cidadezinha bem pequena, com poucas oportunidades de serviço. Pelo que meu avô contava, além do que produziam em sua terra, a família do meu bisavô fazia outras atividades para aumentar a renda. Uma dessas atividades era subir a serra e coletar algumas plantas ornamentais, cascas de árvores e algumas raízes. As plantas eram vendidas para enfeitar as casas dos moradores da cidade. E as cascas e raízes eram vendidas na feira livre ou por encomenda para cidades vizinhas, principalmente Guanambi. Mas havia certas épocas do ano em que as plantas, raízes e cascas de madeira ficavam mais difíceis de encontrar nos locais habituais. Então meu bisavô falava que eles tentavam buscar em outras áreas mais afastadas da mata. Meu avô não lembra a data exata, só sabe que foi perto do período das festas de São João, pois algumas pessoas da cidade foram até o terreno deles encomendar lenha para fogueiras. Nessa empreitada para pegar lenha foram meu bisavô, minha bisavó, meu avô e seu irmão, Evaristo, além de meu tio Anísio, irmão de meu bisavô, e tia Ana, esposa de meu tio. Eles levaram uma carroça puxada por um burro para trazer os materiais da serra. Saíram de casa bem cedo, ainda no escuro. Meu bisavô conhecia aquele trajeto como a palma da mão, pois pelo menos uma vez por semana
faziam esse caminho para buscar plantas e raízes. Como meu bisavô tinha encomendas de 2 fogueiras, decidiu que ficariam na serra até o começo da noite. Trabalharam bastante durante a manhã e, perto do meio-dia, minha avó e minha tia Ana pararam o que estavam fazendo para esquentar a comida em um fogão improvisado e fritar carne para o almoço. Nessa hora, meu avô e meu tio Evaristo atravessaram o riacho e foram até um descampado tentar caçar algumas pombas. Se conseguissem, já teriam carne fresca para a janta. Após andarem um pouco pela mata, pegaram outra trilha e avistaram uma casinha de madeira abandonada. Meu avô foi até lá e percebeu que havia uma trilha ao lado da casa que levava para o outro lado da serra. Ele olhou ao redor e percebeu que a casa não tinha ninguém. A porta não tinha fechadura, apenas uma trava pelo lado de dentro que estava aberta. Meu avô e seu irmão entraram e viram que, pela quantidade de poeira e teias de aranha, há muito tempo ninguém limpava o lugar. Mesmo assim, estranharam o fato de que, lá dentro, havia muitos objetos de uso. Havia um fogão a lenha, um banco grande de madeira ao lado de uma mesa, um pote de barro ainda com água, e no quarto, uma cama feita de varas de bambu com algumas roupas velhas. Meu tio quis remexer as coisas da casa, mas meu avô o chamou para sair, e foram correndo avisar o pai sobre o que tinham encontrado. Quando contaram, meu bisavô e meu tio se levantaram para ver a casa. Ao chegar perto, meu tio logo comentou que, pela quantidade de mato ao redor, a casa estava abandonada há muitos anos. Mesmo assim, entraram. Meu bisavô ficou tentando descobrir quem poderia ser o dono daquele lugar. Depois de alguns minutos, voltaram para a beira do riacho, onde minha bisavó e minha tia estavam preparando o almoço. Comeram e, depois de descansarem, voltaram a coletar raízes e a lenha das fogueiras. Por volta das 17h30, a mata já estava bem escura. Nessa época do ano, escurece mais cedo, e dentro da mata, a escuridão chega ainda mais rápido. Foi então que o cão do meu avô começou a ficar agitado, latindo sem parar na direção do riacho. Na hora, meu bisavô pegou sua espingarda, carregou-a, mas decidiu que o melhor era começarem a descer a serra. Só que, após algum tempo, por volta das 18h30, escutaram urros vindos de cima. Meu avô disse que tremeu de medo e começou a chorar. O som gutural ecoava pela serra, reverberando na mata fechada. O urro era grave, animalesco, mas ao mesmo tempo carregava algo de humano, algo perturbador. O coração do meu avô batia descompassado enquanto ele enxugava as lágrimas e tentava manter o ritmo da caminhada. Meu bisavô acelerou o passo, puxando a carroça, enquanto meu tio Anísio caminhava logo atrás com a espingarda em punho. O cachorro continuava inquieto, farejando o ar e rosnando, os pelos eriçados como se algo invisível os cercasse. A cada passo que davam, os urros se aproximavam. Agora, não vinham apenas de um ponto, mas pareciam cercá-los, vindo de diferentes direções. A mata densa tornava impossível ver além de poucos metros, e a única coisa que iluminava o caminho eram os últimos resquícios de luz do entardecer. Foi então que algo se moveu entre as árvores. Primeiro, uma sombra. Depois, 2. O barulho de galhos quebrando e folhas se remexendo indicava que não estavam sozinhos. Algo os seguia. "Rápido!" gritou meu bisavô tentando manter a calma, mas já puxando meu avô e meu tio pelo braço. Foi quando veio o primeiro ataque. Algo grande saltou de trás de uma árvore e caiu sobre o cachorro. O animal soltou um ganido desesperado e foi arrastado para dentro da escuridão da mata antes que alguém pudesse reagir. Tudo aconteceu em segundos. Minha bisavó gritou, mas meu bisavô a segurou firme, empurrando todos para continuarem andando. "Não olhem para trás. Sigam em frente." O barulho de mastigação e estalos de ossos quebrando fez o sangue do meu avô gelar. Seja lá o que fosse aquela coisa, estava devorando o cachorro. E então,
um novo urro rasgou a noite, muito mais próximo. O cheiro de sangue e carne podre invadiu o ar. Meu tio Anísio ergueu a espingarda e disparou para dentro da mata. O tiro ecoou na serra, seguido de um silêncio sepulcral. Por um instante, parecia que aquilo havia sumido. Mas então, um barulho surgiu das árvores acima. Algo estava se movendo nas copas, pulando de galho em galho, acompanhando-os. De repente, uma figura grotesca se lançou do alto e caiu a poucos metros deles. Era alto, esguio, com membros longos e desproporcionais. A pele era escura, quase negra, coberta por uma camada de pelos ralos. Os olhos, grandes e vermelhos, brilhavam na escuridão, e sua boca era uma fenda cheia de dentes pontiagudos. As mãos tinham garras enormes e sujas de sangue. Meu tio Anísio tentou recarregar a espingarda, mas a criatura foi mais rápida. Num movimento ágil, avançou sobre ele, derrubando-o no chão. Meu bisavô agarrou um facão e golpeou a perna da coisa, que urrou de dor e recuou por um segundo. Esse momento foi o suficiente para que todos corressem. Desceram a serra a toda velocidade, deixando para trás a carroça e parte da lenha. Ouviam a coisa se movendo atrás deles, mas pareciam estar conseguindo se distanciar. Só pararam ao avistarem as luzes fracas da casa de um vizinho na base da serra. O monstro soltou um último grunhido e desapareceu na mata. Quando amanheceu, voltaram até o local com mais homens da vila, armados. A carroça estava virada, as raízes espalhadas, mas o que mais assustou a todos foram as pegadas deixadas na terra úmida. Eram enormes, com dedos longos e garras afiadas. A criatura nunca mais foi vista, mas por muitos anos, os moradores da região relatavam ouvir urros estranhos vindo da serra. Diziam que, à noite, se alguém olhasse com atenção para a mata fechada, podia ver olhos vermelhos observando no escuro. E meu avô sempre dizia: se você ouvir um urro na serra, não tente descobrir o que é, apenas corra. Meu nome é Eduardo Almeida. Sou repórter investigativo e há anos me dedico a desvendar histórias envoltas em mistério. Quando me deparei com o caso da menina sem nome de Pernambuco, soube que precisava viajar até Recife para compreender essa lenda que assombra os moradores há mais de 5 décadas. Meu objetivo era seguir os rastros do passado e descobrir se ainda havia algo a ser contado. Ao desembarcar na cidade, o ar quente e úmido me envolveu como um manto pesado. Recife, com suas ruas históricas e arquitetura imponente, tem um charme único. Mas eu não estava ali para contemplar a beleza local. Meu destino era o cemitério de Santo Amaro, um dos mais antigos e imponentes da cidade. No centro daquele labirinto de túmulos imponentes e esculturas detalhadas, estava o mais visitado de todos, o da menina sem nome. Antes de me aventurar até o cemitério, mergulhei nos arquivos antigos dos jornais locais. A história datava de 1970, quando o corpo de uma menina de aproximadamente 8 a 10 anos foi encontrado na praia do Pina. Os detalhes do caso eram macabros: mãos atadas para trás, cordas envolvendo seu pescoço, ferimentos por objeto perfurante e areia em suas vias respiratórias. Ela ainda estava viva quando foi deixada na praia, condenada a um destino cruel e solitário. Nenhum parente a reclamou. Nenhum nome foi atribuído a ela além do título fúnebre: menina sem nome. O crime jamais foi completamente esclarecido, e o homem condenado, Geraldo Magno de Oliveira, desapareceu na prisão sem deixar rastros. Mistério dentro do mistério. No dia seguinte, fui até o cemitério de Santo Amaro. Caminhei por entre as sepulturas, observando nomes esquecidos pelo tempo. Então, lá estava ela, seu túmulo simples, mas coberto de flores, brinquedos e cartas de agradecimento. Pessoas rezavam em silêncio, algumas acendiam velas, outras choravam baixinho. Uma mulher mais velha se aproximou e me olhou diretamente nos olhos.
Ela atende aos pedidos, sabe? A menina. Muitos vêm aqui pedir algo e ela ajuda. Eu mesma recebi uma graça. Meu filho estava doente, desenganado pelos médicos. Fiz uma promessa e dias depois ele estava curado, disse ela, com a convicção de quem já viu o impossível acontecer. Deixei um bilhete ao lado da lápide, um costume que muitos praticam, e decidi passar a noite ali. Falei com o administrador do cemitério e, após muita insistência, ele permitiu que eu ficasse até o amanhecer. A noite caiu e o ambiente ficou ainda mais soturno. O vento cortava entre os túmulos, produzindo um som melancólico. As sombras dançavam sob o luar, e o silêncio era sepulcral. Por volta das 3 da manhã, senti uma mudança na temperatura. O calor úmido deu lugar a um frio gélido e repentino. Meu coração acelerou quando ouvi um som baixo, como passos arrastados na areia. Virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Meus olhos se fixaram no túmulo da menina sem nome. O breu da noite parecia torná-lo mais escuro, mais profundo. Então, algo aconteceu. As velas ao redor do túmulo tremularam. Algumas se apagaram, e um sussurro tênue percorreu o ar. A voz infantil era quase imperceptível, mas formava palavras que me gelaram até os ossos. Eu estou aqui. Me levantei de um salto, minha respiração ofegante. Olhei ao redor e nada além da lápide estava diferente. Mas meu instinto me dizia que eu não estava sozinho. Peguei minha câmera e tirei algumas fotos às pressas antes de sair dali. No dia seguinte, ao analisar as imagens, meu sangue gelou. Em uma das fotos, ao lado do túmulo, havia a silhueta de uma criança. Seu rosto era indistinto, mas os contornos de um corpo pequeno e magro estavam lá. Uma menina, com o olhar fixo em mim. Saí de Recife sem conseguir respostas concretas, mas com a certeza de que algo além do nosso entendimento ainda paira sobre aquele túmulo. A menina sem nome continua ali, esperando, por justiça ou por companhia. Recife, a capital pernambucana, acumula dezenas de lendas mal assombradas espalhadas por vários pontos da cidade. Histórias macabras que arrepiam até o mais cético. Mas entre todas elas, há uma que sempre me fascinou e aterrorizou ao mesmo tempo. A lenda da emparedada da Rua Nova. A primeira vez que ouvi falar sobre essa história foi em uma noite chuvosa, sentado à mesa da cozinha enquanto minha avó mexia no café quente. Quem passa por aquele sobrado, mesmo sem saber da história, sente algo estranho no ar, ela disse. E eu, curioso, resolvi ver com meus próprios olhos. No centro do Recife, em meio ao burburinho do comércio, fica o sobrado de número 200 da Rua Nova. Ali, segundo a lenda, uma moça chamada Clotilde viveu seu destino trágico. Seu pai, um comerciante português conhecido pela brutalidade e pelo temperamento vingativo, descobriu que a filha engravidara de um jovem. Enfurecido, mandou matar o rapaz. Depois, tentou casá-la à força com um sobrinho, mas diante da recusa, sentenciou a própria filha ao pior dos destinos, ser emparedada viva. Parei diante do sobrado e senti um calafrio subir pela espinha. As janelas fechadas, os muros altos, como se guardassem um segredo sufocado no tempo. Um comerciante local, ao ver meu interesse, disse-me em tom baixo: à noite, alguns juram ouvir pedidos de socorro e correntes se arrastando. Engoli em seco. Mas aquela não seria a única lenda que eu investigaria. Segui para outro ponto temido da cidade, a Cruz do Patrão, próximo ao porto do Recife. O local, de aparência abandonada e melancólica, guardava uma energia densa, quase palpável. Ali, no século XVIII, escravos doentes eram deixados para morrer. Os corpos, enterrados às pressas, teriam deixado suas almas presas ao lugar. Algumas pessoas dizem que, perto da meia-noite,
podem-se ouvir gritos de dor, o estalar de chicotes e sussurros ao vento. Fiquei ali por alguns minutos, sentindo o peso da história nas pedras frias. De repente, um vento gelado soprou contra mim, e um arrepio percorreu minha pele. Coincidência? Não sei dizer. Mas o Recife não é feito de apenas duas assombrações. Continuei minha jornada até a Praça Chora Menino, lugar marcado por um massacre ocorrido no século XIX. Soldados revoltados mataram civis inocentes, inclusive crianças, que foram enterradas às pressas no local. Dizem que, ao cair da noite, o choro dos pequenos pode ser ouvido entre as árvores. Fiquei parado ali, observando o movimento da praça. Um senhor sentado em um banco próximo balançou a cabeça e murmurou: "Quem escuta, nunca esquece." A noite avançava, mas meu fascínio pelo oculto não diminuía. Fui até a Casa da Cultura, um antigo presídio transformado em centro de compras. Vigilantes e funcionários contavam histórias de sombras se movendo, portas que batiam sozinhas, e o fantasma de um temido presidiário conhecido como Boca de Ouro. Um segurança me relatou: já vi o elevador subir e descer sozinho. Uma vez, vi um homem sentado em uma cela vazia, mas quando cheguei perto, não havia ninguém. Por fim, terminei minha peregrinação no cemitério de Santo Amaro, onde repousa a menina sem nome, assassinada brutalmente nos anos 70. Seu túmulo, coberto de brinquedos e bonecas, se tornou ponto de peregrinação para aqueles que acreditam que ela atende pedidos. Fiquei ali por um tempo, observando as velas acesas ao redor, o silêncio cortado apenas pelo vento. Deixei o cemitério com a mente cheia de histórias e o coração acelerado. Se são verdadeiras ou não, pouco importa. O Recife é uma cidade de segredos e mistérios, onde o passado se recusa a ser esquecido. E aqueles que ousam ouvir, talvez nunca mais olhem para essas ruas da mesma maneira.